Olá pessoal, meu nome é Nayara, eu sou psicóloga, esse é o meu primeiro vídeo aqui no YouTube e hoje eu quero trazer para vocês um papo sobre autoestima, tá? Vou lançar aqui essa questão da autoestima. Lá no Instagram, que eu já sou um pouco mais ativa, né? Já faço algumas postagens, tenho algumas coisas lá no Instagram já. Eu lancei uma enquete falando sobre autoestima. E eu perguntei para as pessoas o que é que elas fariam se elas tivessem a autoestima delas alta, boa, enfim. Me responderam palestra. E logo depois que terminou a enquete, enfim, eu me deu um start, assim, né? Eu comecei a pensar, poxa, quando é que essa pessoa acha que a autoestima dela, boa, vai aparecer, boa ou alta, né? Vai aparecer para ela conseguir realizar essa questão da palestra, né? Conseguir fazer isso. Quando ela acha que vai aparecer antes, durante ou depois dela fazer essa palestra, ou de você que está aí me ouvindo, fazer qualquer outra coisa que você deseje fazer na sua vida. E eu vou responder para você dizendo que provavelmente a sua autoestima boa ou alta, né? Ela só vai aparecer depois que você fizer uma rigorosa avaliação negativa sobre o seu desempenho. E talvez ela nem apareça, né? Porque para pessoas que já estão acostumadas a se autoavaliar de forma negativa e tem essa avaliação como algo encerrado em si, assim, é certo que eu não fui bem naquilo ali que eu fiz, que o resultado foi uma bosta, enfim, se essa avaliação que você tem constantemente sobre você, sobre as coisas que você faz, provavelmente você vai ter muita dificuldade de conseguir olhar por um outro lado. Quem tende a fazer essas avaliações negativas apresenta uma constante, assim, né, de autoestima baixa. E muitas vezes essa pessoa ela não consegue mudar essa avaliação dela, mesmo que outra pessoa vire para ela e fala: "Não, fulano, você foi ótimo naquilo que você fez, você arrasou, falou tudo certinho, né?" Eu vou dar um exemplo bem pessoal, assim. Eu fui fazer uma coisa super desafiadora para mim há um tempinho atrás. E a sensação que eu tinha era que eu estava 100% nervosa e que o meu nervosismo estava transparecendo para todas as pessoas que estavam ali vendo o que eu estava fazendo. E depois as pessoas, eu comentei com pessoas mais próximas, né? E as pessoas falaram: "Não, você parecia super tranquila." Depois eu fui ver gravado, né, o que eu tinha feito. Eu falei assim, cara, realmente eu não transpareci nem metade do que eu estava sentindo, né? Porque eu tava me sentindo realmente muito ansiosa, muito nervosa, porque era uma novidade, era algo que eu nunca tinha feito. Então, a sensação que eu tinha era uma, mas o que eu passei era outra coisa totalmente diferente. A avaliação que eu fiz depois disso foi do tipo: nossa, eu fui um lixo nisso aqui, foi horrível, foi péssimo. E eu tentei olhar para uma outra perspectiva, eu tentei fazer esse exercício, que inclusive eu vou passar aqui para vocês. Né? Eu consegui fazer depois também, olhando, né, ali a gravação, né, conversando com as pessoas mais próximas, eu percebi que, cara, às vezes a nossa avaliação sobre nós mesmos tá bem errada, assim, né? Muitas vezes ela tá bem errada. E não é porque eu sou psicóloga, gente, que eu tô imune a essas questões, né? Pelo contrário, a gente passa por isso porque nós somos humanos. A gente passa por essas questões. E muitas vezes a minha avaliação sobre mim é uma avaliação que não condiz muito com o que realmente está acontecendo. Mas é isso, vamos seguir aqui. Esse vídeo, né, pegando o gancho um pouquinho do que eu falei, de ter feito esse exercício, né, ter feito o exercício de ter olhado por um outro ângulo, um outro lado, ter tentado, de fato, eu te convido a ter uma outra perspectiva sobre a sua autoestima. Uma perspectiva que ela nem sempre vai estar alta e nem sempre vai estar baixa, mas sim uma perspectiva mais saudável, dar um ângulo mais saudável, mais maleável para ela, uma perspectiva que seja mais adaptável ao seu estilo de vida, a você, né? Então, o exercício que a gente vai conversar aqui agora é um exercício mais geral e que você vai aplicar de acordo com o seu estilo de vida.
Não é uma receitinha de bolo, é uma coisa que você vai precisar de adaptar, que você vai precisar de ter autoconhecimento para conseguir adaptar, tá certo? Então vamos pro exercício. O primeiro ponto importante, que eu sempre gosto de ressaltar quando eu vou falar sobre autoestima com as pessoas, é que a gente precisa de entender que ela nem sempre vai estar alta e ela nem sempre vai estar baixa. Dentro de nós existem as duas possibilidades, tá? Não existe aquela pessoa que vai estar sempre alto astral, com autoestima super pra cima o tempo inteiro. Em algum momento essa pessoa, que a gente tem essa imagem dela, né, de uma autoestima super alta e a gente almeja aquela autoestima ali, em algum momento aquela pessoa vai estar na baixa, né, vai estar na autoestima baixa. E aí eu te convido a respeitar esse momento. Acolhe esse momento, ele tem um porquê de estar existindo, né? Porque quanto mais a gente tenta repelir e nos criticar e nos julgar porque a gente está com a autoestima baixa, menos a gente vai entender o que está acontecendo com a gente, menos a gente vai conseguir sair daquilo ali, vai virar uma bola de neve de sentimentos que a gente não está afim de sentir. Então respeite esse momento para que ele passe, porque ele vai passar em algum momento. Obviamente, gente, caso não passe, caso seja uma coisa que esteja durando por muito tempo, é importante que procure ajuda profissional para saber o que está acontecendo com você. Mesmo porque a autoestima baixa o tempo inteiro, né? Essa questão mais para baixo, mais negativa, essa autoavaliação mais negativa, mais punitiva, ela pode indicar algumas questões aí de transtorno de humor, tipo uma depressão, uma ansiedade, enfim. Então é importante sim buscar por um profissional para saber se tem alguma coisa acontecendo com você. Mas a autoestima baixa não é um fator, um indicador de que tem algum transtorno acontecendo com você, que tem alguma questão de saúde mental acontecendo com você, tá? Saúde mental não, de transtorno mental acontecendo com você, tá bom? Porque é um único fator e a gente não pode pegar esse único fator e dizer, ai meu Deus, eu tenho depressão. Não, tá? Tem que procurar por um profissional. Nós vamos encontrar outros fatores e se caso seja apontado que tem uma questão de transtorno mental, tipo uma depressão, uma ansiedade, enfim, vai ser apontado, vai dar o diagnóstico, vai ter aí todo um processo de tratamento também que vai ter que seguir. Um outro ponto dessa atividade foi exatamente o que eu fiz quando, naquela historinha que eu contei pra vocês, quando eu consegui fazer algo que era inédito pra mim, né? Eu fiz a avaliação negativa e logo em seguida eu me lembrei de olhar para os pontos que eu passei até chegar naquele momento para estar fazendo aquilo ali que eu estava fazendo. Tudo que eu enfrentei, tanto internamente quanto externamente. Cada ponto, né, cada passo. Eu tive que passar por cima um pouquinho da minha ansiedade, sim, né, apesar de que na hora ela apareceu, mas eu passei por cima dela. Eu aceitei fazer o que eu tinha que fazer, apesar da ansiedade. Eu treinei, eu ensaiei, eu estudei. Então, tudo o que eu fiz, logo em seguida que veio a avaliação negativa, eu já olhei para todas essas coisas que eu fiz. Todas. Eu não excluí nenhuma delas. Por quê? Porque isso mostra o quanto a gente se preparou para aquilo, o quanto a gente se esforçou, o quanto a gente se dedicou. Então, se por um acaso o resultado não foi muito o que você estava querendo, cara, olha pro seu caminho, olha pro seu trajeto, olha para aquilo que você fez para poder chegar ali. Não foi perfeito porque foi a primeira vez. E acontece das coisas não serem perfeitas na primeira vez. Na verdade, assim, né? Bem provável que ela nunca vai ser perfeita, assim. A gente sempre vai ter essa pitada de uma crítica de que, podia ser melhor, né? A gente sempre vai ter isso, assim. Mas pega e olha para o seu trajeto, olha para todas as coisas que você fez. Você já conseguiu ali, naquele processo todo. Porque só o resultado é um ponto daquilo que você fez. Por trás de tudo aquilo ali que aconteceu naquele momento, tem um processo que é muito importante, muito mais importante, né? Olha o quanto de coisa que você acaba aprendendo para poder fazer isso. Pegando o exemplo da palestra, né? Para você fazer uma palestra, você não chega lá e faz uma palestra e, nossa, foi super fácil. Não, você tem que estudar, você tem que treinar, você tem que ensaiar, você tem que passar por cima muitas vezes daquela ansiedade que fica, que é uma ansiedade normal, né? Tanto antes para poder falar, poxa, eu vou, quanto depois, né? Ali durante
todo o processo, você tem que passar por cima dessa ansiedade, você vai estar ali se sentindo ansioso e você precisa de fazer aquilo apesar da ansiedade. Então, todo o processo para você chegar ali no resultado final, que é apresentar a palestra, é muito importante, é muito importante. É um aprendizado muito grande. A palestra também é um aprendizado muito grande, mas todo o caminho também é. Então valoriza isso, valoriza muito isso, que você vai ver a força que isso tem. E aí eu comentei, né, sobre a ansiedade durante a palestra, vou usar a palestra como exemplo, tá, gente? E sim, ela vai aparecer, né, para você. E essa ansiedade, ela vai fazer com que você tenha uma avaliação negativa do seu desempenho durante a apresentação da palestra. Ela pode fazer isso com você, sim. Isso pode acontecer. E aí são aqueles momentos que a gente se sente bem desconfortável, né? Que a gente sente que tá errando em alguma coisa e a gente começa a fazer aquela avaliação super acelerada. E aí, às vezes, a gente esquece. A gente vê muito isso em apresentação de trabalho de escola e faculdade, né? A gente acaba esquecendo o conteúdo, esquecendo o que ia falar, enfim, por aí vai. Para isso, a gente tem treino, né? E não só o treino, porque às vezes a gente treina e na hora a gente tem dificuldade. Mas a gente sempre tem que lembrar, gente, que quando você tem essa questão de se embaralhar um pouco na hora de falar, porque você fica confuso, né? A ansiedade, ela vem. E aí você começa a se autoavaliar e essa avaliação, ela fica às vezes mais rápida que o seu pensamento. Se você tem essa tendência, então você precisa de entender que na hora que você estiver fazendo essa apresentação, uma apresentação de trabalho, de TCC, enfim, qualquer coisa, você tem que falar aquilo ali que você treinou, aquilo ali que te cabe falar. Não tente desviar daquilo, tá? A não ser que um dia você já esteja super preparado para fazer vários, né, insights aí, várias falas paralelas em relação ao que você está falando, e aí não tem problema, porque apresentar trabalho, apresentar uma palestra, enfim, isso é treino também, tá? Faz parte, treinar. E aí, com o tempo, a gente fica cada vez mais tranquilo, né, em fazer isso, e a gente se sente tranquilo em fazer comentários paralelos. Mas se você não se sente por enquanto, se você precisa, né, de começar de algum lugar, porque todo mundo precisa começar de algum lugar, então começa do lugar de que você está treinando ainda, que você está aprendendo ainda a fazer isso. Então, pega o que você treinou e fala o que você treinou. Não tenta florear, não tenta introduzir outros tipos de fala, porque você vai acabar se perdendo, né? Existe uma chance de você se perder, porque você vai estar nervoso, vai estar ansioso. Uma outra coisa importante também, interessante de se fazer, e talvez com o tempo ou fica automático ou você não precise mais de usar, é algum artifício para você conseguir relaxar e concentrar no que você está fazendo, tá? Nós temos a respiração, que você pode fazer antes e você pode fazer durante também a apresentação de uma palestra ou de um trabalho, enfim. Ou criar algum artifício, alguma coisa que fica na sua mão, uma caneta, uma garrafinha d'água, alguma coisa assim, que fica na sua mão, que você consegue se sentir confortável com aquilo ali, tá? Com o tempo, talvez essa coisa perca até esse significado, mas você acaba usando, enfim, mas acaba perdendo esse significado, né? Ou às vezes você vai precisar de usar para sempre, para poder se sentir mais confortável naquele ambiente, né? Mas tenta procurar alguma coisa que você se sente confortável. Na faculdade eu lembro, vou dar um exemplo de novo, pessoal. Eu lembro que eu usava garrafinha d'água. Eu ficava com a garrafinha d'água na mão, ela me trazia conforto. Aí de vez em quando eu tava muito nervosa, eu abria a garrafinha e eu bebia água e eu conseguia me acalmar um pouquinho, né? Porque eu me concentrava ali bebendo a água e tava com a garrafinha na mão. Eu não sei explicar por que ela me trazia esse conforto, enfim. Talvez era um ponto de equilíbrio ali pra eu colocar alguma coisa na mão, fazer alguma coisa com a minha mão, não sei. Mas me trazia esse conforto. Então, uma das atividadezinhas, um dos pontos que você pode investir para poder tentar se acalmar um pouco. E lembrando, né? Só se sente à vontade para fazer uma palestra se você em algum momento começar. É claro que você tem que ter interesse nisso. Se você
Não tem interesse? Não tem por que você fazer palestra, você não é obrigado a fazer nada. Mas se você tem interesse em fazer palestra, mas tem medo, né? Ou se você tem interesse de fazer qualquer outra coisa da sua vida, mas você tem muito medo de errar, de não dar certo, enfim, por aí vai, por conta da sua autoestima, sinto muito lhe informar, você vai ter que começar de algum lugar, você vai ter que começar tentando, porque a gente só vai perder esse medo, a gente só vai conseguir criar um outro tipo de avaliação, né, desenvolver melhor essa nossa relação mais maleável com a autoestima, para ter uma autoestima saudável, quando a gente começar a enfrentar aquilo que nos traz uma autoavaliação negativa. E é isso, pessoal. Esse foi o papo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, porque é meu primeiro vídeo aqui no YouTube. Lá no Instagram eu já tenho outros vídeos. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo. Tchauzinho. Esqueci de falar, gente. Meu Deus, tem que criar esse hábito aqui do YouTube. Curte, comenta, compartilha, enfim, segue aqui o canal também, tá bom? Um beijo, gente. Até o próximo vídeo. Tchau.